E aí, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo ao nosso Papo de Sacristia. Meu nome é Marcos e com os meus amigos. Davi? Minha alcunha, por favor. Minha alcunha, eu quero minha alcunha. Não, sem adjetivos hoje. Ué, O expansivo. viu? Convencido. Pelo menos é um adjetivo. Nosso amigo Padre Samuel. O amigo. O amigo. Tá ficando mais fraco aí. Cara, são muitos programas, acabou a criatividade. Ai. Nosso parceiro Rick. E aí, pessoal? Faz igual os humoristas que reciclam a piada, reciclam a alcunha, né? Nosso convidado especial, o Vinícius. Olá a todos. Raposo. Uma alegria. O Raposão. Raposo. Não escapa uma. Estamos aqui para partilhar e compartilhar a vida com você. Galerinha, é o seguinte. Dizem que no Antigo Testamento, Deus era um cara meio carrasco, meio mal, assim. Hard, né? Hard. Agora dizem que Jesus também estava no Antigo Testamento. Agora, assim, no Novo, ele era um cara amoroso, acolhedor. Já que ele é Deus, ele era ruim no Antigo Testamento também? Será que ele fez terapia? Ele se converteu, o que aconteceu? Alguns no início da história da igreja tiveram essa interpretação, né? Marcião foi um deles. Vão desprezar o Antigo Testamento e ficar só com o Novo. Porque, de fato, no olhar mais imediatista e superficial, há grandes contradições. A começar do fato que o Deus do Antigo Testamento não gosta de imagem, e Jesus é a imagem do Deus invisível. Então, é natural, num primeiro momento, que a gente tenda a concordar com os judeus, quando eles veem em Jesus uma ruptura com o Deus do Antigo Testamento, em vários aspectos. O Deus do Antigo Testamento é mais... É tipo Davi, você não gosta nem de criança. Ele é mais cidadão de bem, mais sectário, entendeu? Ele está um pouco aberto, talvez, a um certo universalismo. No Pentateuco ele é bastante bravo, toca os montes que eles fumeguem. Então, parece, num primeiro momento, nós vamos falar sobre isso aqui. Um pouco bipolar, então, né? Depende da situação. No Antigo Testamento, se nós pudéssemos olhar, ciumento. Ele se diz como ciumento no Antigo Testamento. Aquiná é um Deus que tem ciúme, né? Quando o povo descumpre seus mandamentos, ele fica pé da vida. Mas deixa eu já começar fazendo um contraponto aqui. Vai lá. Explica. Será que isso não está muito ligado à forma pedagógica que os escritores daquele tempo tinham como modelo para fazer a evangelização? Vou te dar uma cartada aqui agora. Não, mas já? Se você fosse pai dos egípcios, você se sentiria à vontade de um Deus que come criancinha? Não, com certeza. Entende? Então, quer dizer, tem uma Mas problematização. não é pelo medo. Porque olha só, você Mas tem que culpa é essa que a gente tem que morrer para pagar? Então, mas não é culpa. O que eu estou querendo expor é uma ideia que você precisa tirar ali o politeísmo, você precisa fazer uma metanoia, uma conversão. A que custo do sangue dos inocentes? Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte, de fato esse Deus ele é assim, ou a forma como ele foi exposto que o transformou assim, entendeu? É uma boa pergunta aberta, claro, evidentemente. Todo texto está circunscrito a um limite de compreensão. Então é natural que um povo que escreve numa mentalidade mais sectária vai ter dificuldade de entender como a ação de Deus se dá com povos que estão fora daquele seu limite identitário. Até mesmo porque se tem uma coisa que judeu experimenta ao longo de muito tempo, quer o povo pró-Palestina goste ou não, é que eles ficam sempre ferrados pelos povos que os cercam. Então eles têm muitas razões para ter dificuldade em acreditar que o vizinho é gente boa. Porque eles estiveram no estômago dos egípcios, depois dos assírios, depois da Babilônia, depois da Pérsia, dos gregos, dos romanos, do Terceiro Reich. Então essa ideia da identidade, a ideia de um Deus que nos defende, que escuta nossas dores e que guerreia a nosso favor, ela é um constitutivo da identidade do povo judeu. Eles veem o mundo assim, né? O Bibi Netanyahu é só mais uma expressão deste instinto de sobrevivência do povo de Israel, que não estou dando ganho de causa. Estou dizendo que se é genocídio, se não é matar ninguém na Palestina. Estou dizendo que é um povo que lê a história assim, né? Então, o texto bíblico está ligado a uma compreensão jurídica
sociológica, militar, que evidentemente pesa a mão de tinta. Não tô querendo fazer, assim, um anacronismo, entendeu? Tipo assim, Claro. eu tô tentando me colocar naquele contexto e tendo que, pô, eu tô ali, saí do exílio da Babilônia, e aí eu tô precisando registrar as coisas para aquilo ser passado em geração. Como que eu, de forma objetiva, clara, eu consigo alcançar o meu objetivo sem ficar dando rodeio, entendeu? Então, assim, bom, tô jogando na mesa aqui. Não, o que tudo indica pesa a mão de tinta. Então, quer dizer, nós temos sempre dois elementos na interpretação bíblica. Podemos dizer assim: aquele que é da compreensão do gênero literário, do momento em que o texto está escrito, os elementos imperfeitos e transitórios, lembra a Dei Verbo, e aquilo que é a mensagem de salvação, que vai se atualizando, inclusive, como uma colheita da história, onde a própria igreja vai tomando consciência daquilo que ela creu. Portanto, o Deus do Novo Testamento, Cristo, esclarece o Deus do Antigo Testamento. Porque Jesus nos mostra que Deus não é assim tão mal-humorado como parecia. Mas é interessante que quando a gente, de fato, a gente vê até entre nós, irmãos católicos mesmos, que muitas vezes a gente tem uma certa preferência por estudar o Novo Testamento. Mas fácil de entender também, né? O Novo é mais Mais fácil. fácil, e às vezes é um Deus que pelo menos a gente gostaria mais de conhecer. E aí a gente, quando pega muitas vezes lá a história de Sodoma e Gomorra, e tantos outros episódios, né, narrados no Antigo Testamento, a gente fica até num ponto assim, do começo desse programa. Deve ser dois deuses diferentes, né? Que mudou tanto de um lado, de um momento para o outro. E aí, quando ele não avança no conhecimento, entendendo que, de fato, o Deus é o mesmo, acontece muito de ter essa preferência de estudar o Novo Testamento. O sentido unitário das Sagradas Escrituras ele é importante, por isso nós católicos não caímos nessa asneira de sola escritura. Começamos os protestantes. Por quê? Mas não vai dar Por que a gente não cai nesse negócio de sola escritura? Porque a Bíblia, deixada a si mesma, é um texto muito embaraçoso. É preciso ler os versículos em conexão, entender a tradição viva da fé. E ela não veio do céu via fax, né? Exatamente. Então nós temos um condicionamento humano, claro. até mesmo pela própria tradição oral, que depois foi escrito pelo Pentateuco, do próprio, né? E que a gente não consegue ter um consenso de quem escreveu aquilo ali, né? Porque a gente E porque tem inclusive, nomes, né? E conflitivas entre si, quando você coloca textos bíblicos do Antigo Testamento, um junto com o outro, você colocar, por exemplo, Jó para discutir com o Pentateuco, Nossa Senhora, briga na certa, porque Jó tem a ideia de um Deus que está para além do meu bom mocismo, né? Eu diria que o Deus de Jó ele é mais à esquerda. Quer dizer, não adianta esse negócio de mérito, não. Entendeu? É muito mais do que isso. A minha graça supera isso. O Deus do Antigo Testamento ele está mais à direita. Escolhe, pois, a vida. Entendeu? Não tem assim, eu fui criado na favela. Não tem nada a ver com isso. Você tem a possibilidade de escolher se você quer seguir os meus mandamentos ou não. Entendeu? E é bom seguir, porque se não seguir... Porque se não seguir, tiro, porrada e bomba. É isso aí. Então, é interessante porque no próprio contexto bíblico nós vemos imagens que entram em rota de colisão entre si. Por isso a igreja sempre insistiu que é o sentido unitário, a analogia da fé e a tradição viva da igreja que são importantes para você interpretar bem um texto bíblico. Nunca desconectado. Mas é muito válido o que você está colocando, porque na prática é isso mesmo. Inclusive, se você pega um ateu militante aí, talvez 80% do que ele quer ali te confrontar da existência de Deus, é uma base muito forte para ele, é o Antigo Testamento. Claro. E até por ironia, por exemplo, Nietzsche disse, no Deus do Antigo Testamento eu acreditaria, porque ele constrói o céu para os que ele ama e o inferno para os que ele detesta. Então é muito... quer dizer, Nietzsche fala que o Deus do Antigo Testamento é mais sincero, porque se ele ama, ele ama. Se ele detesta, ele detesta. Tem esse negócio Tem meio termo. Os sims carinhosos. E dá abertura para você especular sobre se Deus é mau. Isso. Você consegue ir numas vertentes, você consegue desenvolver um caminho aí. Agora, como atualizar esse texto para não deixar ninguém no escuro? É preciso entender a grande chave de leitura do Antigo Testamento é o zelo e o amor de Deus. Então, por que, na perspectiva bíblica, entendemos evidentemente que não deve ter acontecido do jeito que está lá?
Por que ele mata os primogênitos? Porque ele quer que o faraó sinta o que ele está sentindo. Então ele pede para o faraó, solta. O faraó não solta, solta. Aí ele manda as pragas sucessivamente. Até que ele... Essa que é a ideia do texto. O faraó vai sentir o que eu estou sentindo. Eu peço para liberar o meu filho, ele não libera. Então, quando ele perder o filho dele, ele vai tomar consciência do que eu estou sentindo. Aí, quando ele perde o primogênito, ele fala, então solta, vai. E o próprio Deus ia endurecendo o coração dele, né? Claro. Pra ele falou, não, espera aí que você vai... Então, essa é a ideia. Então, o que... Faz uns 50 tons de cinza. O que precisa permanecer do texto não é tanto esta ideia de um Deus que perversamente está fazendo isto, aquilo. Não se trata disso. Mas é a ideia de um Deus que não retrocede no seu amor. Ele não está brincando. E até quando ele ama, e é até muito bonito, tem um filme aí de Moisés na Netflix. Excelente, isso é muito bom. Muito interessante, porque ele reproduz Deus como uma criança. É bonito esse filme. O Deus como uma criança. E tem um momento que Moisés está meio assim, mas eu não vou participar disso, aquela coisa toda. E a criança fala assim, depois de 400 anos de escravidão, você fala isso? Ele vai sentir na carne o que eu estou sentindo. Então, essa é a ideia. O amor da criança é um amor intenso. Entende? Uma criança, quando ela ama o pai e a mãe, é intenso, não retrocede, não tem contexto, não tem pretexto. É bonito que reproduz Deus assim, com esse amor que é genuíno. Então, quer dizer, se é para resolver, eu perco a medida. Não tem meio termo, porque o adulto negocia. Deus não. Eu estava assistindo há pouco tempo uma homilia e isso justamente sobre o que seria talvez uma transição, né, de comportamentos de Deus entre o Antigo e o Novo Testamento. E foi feita uma analogia com a educação. Quase li seus pensamentos. Muito interessante. Falando sobre, inclusive, a forma dos pais educarem os filhos. Muitas vezes os pais querem ser só o colega, o amigo, né? E antes de terem conquistado primeiro o respeito dos filhos. E aí ele falava justamente isso. Então, diante, né, da ruptura com o plano de Deus pelo pecado original, como que Deus foi, de certa forma, se mostrando e fazendo com que seus filhos, de fato, primeiro o respeitassem, para aí depois, no Novo Testamento, com a vinda de Jesus, revelar na plenitude quem de fato é esse Deus mesmo. E Jesus até fala já não vos chamo mais de servos, mas vos chamo de amigo, porque o servo não dá a conhecer o que faz o seu Senhor. E aí mostra esse Deus que na verdade sempre foi muito próximo, aquele Deus que caminhava, que estava junto com... Emanuel é o nome dele. E é muito interessante que você está trazendo, que é uma excelente argumentação teológica, essa ideia do limite da compreensão daquele povo que acaba, de alguma forma, impondo uma ação mais enérgica e severa de Deus. As duas coisas caminham bem. Esta ideia que resguarda a santidade do texto bíblico e entende a revelação como uma pedagogia, é a ideia de perceber que o texto bíblico tem limite, que o agiógrafo é o nome técnico daquele que está escrevendo por inspiração, ele pesa a mão de tinta. Porque o judaísmo, na sua origem, aqui com todo respeito, mas é xenofóbico. Ele tem resistência ao estrangeiro. Então, quer dizer, a ideia é nosso povo. Se você não nasce de um útero de judia, você é gentio. Ponto. E basta. Tanto que a briga deles lá com os árabes e com os palestinos é porque é o filho que não veio do útero de Sara. Pronto, e basta. Então, se não veio do útero de Sara, veio do útero da escrava. Então, não é descendência de Abraão nem aqui nem na China. Então, ponto e basta. Essa é a teologia, é o que está, inclusive, na cabeça. Mas eles não eram xenofóbicos justamente para se proteger? Nós podemos pelo menos dizer, na raiz da coisa. Claro, porque nós estamos dizendo de uma dureza do mundo antigo. Hoje tem dignidade, hoje seria uma atitude e judeus estão compensada. Estão tão polvilhados, estão quase minados. Claro. Mas no início, claro, é um elemento identitário, né? Discussões, brigas, guerras sempre foram elementos aglutinadores ao longo da história. O Império Romano tem o seu declínio, para citar um dos exemplos aqui, quando ele para de fazer guerra. Quando para de fazer guerra, quando para de conquistar, quando Roma expandiu, aí ele entra em decadência, porque ele implode. Aí quem sustenta a estrutura do Império Romano? A Igreja Católica. Porque implodiu. Você para de fazer guerra, entendeu? Aquele negócio de tem que ir para cima, tem que matar, tem que conquistar, aquela coisa toda. Isso é uma coisa, entendeu? Bandeira, estandarte, Roma, expansão. Chegou no limite da Espanha, da União Ibérica, vai conquistar o quê? Aí começa a implodir.
Porque você tem que criar funcionário público. 80% do que você gasta no Brasil com os militares é para pensionistas. Entenderam isso aí? Eu não sei de nada. 80%. Eu não sou pensionista. Entendeu? Reforma militar. Ambos militares. Não tô falando mal, não. Pelo amor de Deus. Entendeu? Deixa com milico. Mas quando parou de ter guerra, você tem que ter funcionário público, aí tem que, entendeu? Tem que ter condição de plano de carreira, essas coisas todas. Aí o exército explode. Aí começa a fazer minuta. Mas A assim, gente ama vocês. Gibores, povo da guerra, a gente gosta disso. Não ama. não. A gente assopra, morde, assopra. Perdi uns 100 seguidores aqui agora. Recurso estilístico. Recurso estilístico também. Isso aí. Mas assim, por isso é tão importante a gente conseguir reconhecer o Cristo no Antigo Testamento. É entender que o Antigo Testamento é o alicerce. É aquilo que, como a gente estava falando ali do tempo do Advento, né? É o que prepara, de fato, é aquele que deixa ali as profecias. Se a gente for trazer numa linha cronológica, desde os patriarcas, dos juízes, dos reis, até chegar nos profetas, né? Quando é que a gente começa ali, Samuel, a ter sinais de Jesus no Antigo Testamento? O Messias era esperado, né? Mas Não, eu então, quero dizer antes assim... disso- desculpa. Mas ele Não, não. passeou, pelo menos, pelo Não, enquanto presença física não, a encarnação se dá no tempo, né? Jesus não era homem antes de se encarnar no seio da Virgem Maria, o que é muito problemático, né? Porque sem deixar de ser o que era, passa a ser o que não era. É um axioma complicado de entender, né? Então, sem deixar de ser Deus, vira homem. É uma questão complexa também. Mas o fato já no Gênesis, desde o início, quando se fala de uma descendência que fere a cabeça da serpente, ali se pode entender alegoricamente apontando para Cristo. Então, toda a leitura do texto bíblico do Antigo Testamento tem que ter essa abordagem alegórica. Proto-evangelho? É um proto-evangelho, né? Quer dizer, você tem que ver ali que a gente chama de o sentido derivado, a significação cristológica. Aquilo ali já aponta para o Cristo. Então, em todos os textos do Antigo Testamento, essa é a maneira com que os padres da igreja antiga, leram as Escrituras e é assim que nós a lemos. E é o que ele diz para os discípulos de Emaús. Eles são lentos, não estão conseguindo entender tudo aquilo que as Escrituras falavam a respeito de mim. Então é isso, as Escrituras falavam de Cristo. Agora, propriamente essa espera do Messias, depois de 2013, a espera do Messias, ela coincide com a descrença profunda nas estruturas sociais e políticas. Quando Israel entende que nenhum reino deste mundo seria capaz de garantir paz e segurança perpétua, ela projeta a sua esperança na ideia daquele que vem como ungido. Que, em primeiro lugar, é Ciro, aquele trecho... Não é Ciro Gomes, não. Com certeza. É Ciro, quando nós vemos aquela profecia de Isaías, né? É um elogio a Ciro. Ciro é esse ungido, esse Mashiach, esse Messias que vai libertar o povo. Então o texto está dizendo sim de uma conotação política, é um elogio sim a quem está libertando das garras da Babilônia, mas que em sentido derivado aponta para o Cristo, que é este verdadeiro ungido, Messias, libertador e por aí vai. Então, no exílio da Babilônia, numa descrença nos poderes políticos, se projeta no futuro esta ideia daquele que haveria de vir com um reino que não passaria, um trono que não se dissolveria. Isso é um entendimento, né? Ou é uma amarração que fizeram aí para... Não dá para saber onde começa o ovo e a galinha. Porque... Do ponto de vista espiritual, nós entendemos que Deus colocou a sua revelação. Mas do ponto de vista literário, é um grande elogio político. Quem está escrevendo está fazendo um panegírico a quem está libertando o povo das garras da Babilônia e está dando um templo. Porque a ideia é essa, né? Quando ele manda o povo, ele ainda dá dinheiro ainda para reconstruir. Por isso eu sempre coloco essa polêmica aqui. Eu adoro, por exemplo, o pastor Henrique Vieira, que é um grande expoente de uma linha mais progressista na igreja do Brasil, né? E por aí vai. Famoso quem? É o pastor... não sei, não é? Não é um pastor mais à esquerda, né? Inclusive, e por aí vai. É um que treme a voz?
Não sei se treina, não fiz essa análise estilística da mas quando ele fala assim, não se pode misturar religião com política, nós temos que tomar cuidado com isso. Aqui eu entendo que ele está fazendo uma atualização de uma hermenêutica atual e menos violenta, menos opressora. Mas o texto bíblico do Antigo Testamento está eivado de dimensão política. Por isso que o evangelho gosta tanto do Antigo É claro. Testamento, né? Porque ali fica, não é à toa que nós temos bancada, favelas do né? Rio de Janeiro que já tem uma bandeira de Israel, que expulsam igrejas católicas. Inclusive, não é nem uma bandeira, é um neon gigantesco da Estrela de Davi. E é uma coisa assustadora. Quando a gente passa pela Avenida Brasil, a gente vê. Mas é natural ler o texto bíblico sob essa É perspectiva. uma estrela de Davi. Aquela estrela de Davi. Da bandeira de Israel? É aquela. Território. Então. É um território. Entendeu? Mas é claro, o texto bíblico, no sentido próprio, ele está ali ligado a conotações políticas e por aí vai. Os profetas sabem muito bem quando eles têm que elogiar. Mas não é pela própria essência da palavra Messias, não? Porque um pouco de catequese, assim, por assim dizer. Você falou aí o Messias, né? Que é do hebraico. Que no grego já vai ser Que é o Christos. Então, por isso que a gente, né, usa isso. Ou seja, o que significa chamar uma pessoa de Messias? Ungido. Ungido. O rei. Claro. Então, O político. essa analogia que você trouxe aí de Ciro, Davi, então, ou seja, todo aquele que foi rei, ele era, de certa maneira, o Messias. Claro. É por isso que a gente dá também a Cristo esse título de rei. Claro. Então, essa lógica é o que sustenta também o que você vem aí trazendo de argumentação, né? E aí... Agora, uma curiosidade aleatória. Vocês falaram de Messias aí. Conheço pessoas que têm, sabe, Messias, Jesus, um nome que são totalmente... como é que eu falo? E deveriam ser exclusivos, né? Não. Sim, mas eu esqueci o termo. São traumatizados com a religião. Justamente porque os pais escolheram colocar o nome. E talvez cresceu ali com essa referência, sabe? Então são aversos, assim, a... Claro. Claro, né? Você não vai querer que o seu filho te ame. Você coloca o nome dele de Melquisedeque. Ou Caleb, que quer dizer cachorro. Né? Então, Aminadab, Abidinego, quer dizer, né? Daniel, tudo bem, mas Abidinego, Misac. Nisso eu tenho até que agradecer ao meu pai, porque minha mãe, o sonho dela era que eu me chamasse Joshua. Que seria é isso? uma tradução, não sei qual é o nome de Jesus. Aí meu pai, meus tios, todo não. Já previa o bullying. É um profeta, seu pai. Eu gostaria de fazer um apelo aí às mamães, assim, as que estão grávidas agora. Não põe o nome bíblico no filho, não, porque não adianta. O bichinho não sossega, pelo contrário, já vem com... Há controvérsia. Princípio ativo infernal. Já vê o Messias tocando terror no recreio. Não põe, não. A gente lê aqueles nomes tudo bonitinho. João, José. No final daquela chamada de João, José, Débora, Ruth, só falta a gente falar assim, palavra do Senhor. Aí os meninos perturbam. Vamos para Renato. Não põe. Gabriel, então, passa longe. Davi também. Vamos para Renato Russo. Ele vai ter... Nome de santo, né? O meu vai se chamar Yansan. Mas também ainda sobre o assunto, né, de como que Jesus também vai sendo revelado ao longo do Antigo Testamento. Uma lembrança que eu tenho muito quando, sempre acho que na Semana Santa, acho que no domingo de Páscoa, Na sexta-feira. Domingo de Ramos, na verdade, quando eu ia proclamar a primeira leitura, e era de Isaías 53. O cântico do servo sofredor. E eu ficava assim, gente, como que a gente que já sabe que vai vir depois, o que veio depois, como que é perfeito, né? O que vai sendo profetizado ali por aquele profeta, de fato acontece tal qual foi escrito. Do ponto de vista da fé, é isso mesmo. E não tenho dúvidas nenhuma, creio nisso, e não tenho dúvidas nenhuma de que Cristo, o Espírito, falou pelos profetas. Agora, vamos assumir a perspectiva judaica, que não é a católica. Aqui nós estamos fazendo uma crítica, voltamos ao papo de sacristia raiz. É porque as primeiras comunidades, elas fazem o texto coincidir.
Então elas pegam o que elas estão vendo e encaixam, tá entendendo? Falando, será que não foi uma amarração que fizeram? Não pera aí. tô dizendo que nada. Não, mas isso é evidente. Tanto é verdade, Nossa, por esse exemplo. não é católico. Não, Tanto é verdade. Agora eu vou trucar você. Tanto é verdade que Disse isso. leia o Evangelho de João e veja se você vê o servo sofredor. Não vê. Porque no Evangelho de João o Cristo vai como um príncipe real. A cruz é um trono. E não chora. Não sangra, não titubeia, não tem Monte das Oliveiras. Então perceba, o próprio Evangelho de João, que quase não entra, é a prova viva de que havia leituras conflitantes sobre o que foi a paixão de Jesus. Que padre é comunista! Não, Canalha! olha só. O Samuel só tá fazendo a Mostra o livro provocação. pra gente. Não. Você quer abrir o livro? Pode abrir. Não. Pode abrir o livro. Deixa eu te falar. Já que você fez, eu vou fazer A fábrica de católicos. essa propaganda aqui. Tá que é o seguinte. patrocinando a gente? Não, esse livro aqui, ele é muito interessante porque ele mostra Jesus Cristo na profecia, na história, na ciência e na obra. Ele foi até considerado uma máquina de fazer católicos. E ele usa uma linguagem muito Papo de dinâmica, coach, hein? simples. Ele tem cara de coach? Tem cara Não, de vem com coach, essa não, é. sai fora. E aí, é muito assim... ele usa de forma muito intelectual também, mas assim, é um livro simples, facinho de ler. E aí, para retrucar isso aí que o Samuel trouxe, é preciso demais as profecias. É numa exatidão, é num acerto que a lógica, ela me põe doido. Porque o que acontece? Vamos pegar como exemplo aqui. As profecias começam dizendo lá, ó, Abraão, Isaac, Jacó. Aí depois vai estreitando, começa a falar, ó, vai ser descendente da tribo de Judá. Depois já começa falando, ó, vai ser descendente da casa de Davi. Aí já vai começando a dar detalhes que começa a ficar específico demais. Vai nascer Aí em Belém. vai nascer em Belém. Eu não tenho dúvida nenhuma disso que você está falando. Agora, me permita interromper, por exemplo. Que eu vou te mostrar onde é que isso acontece. No sentido estrito, Jesus não é filho de Davi. Sim. Ele não vem da tribo. Então, o texto faz coincidir com José. Você tá entendendo? Não, volta a dizer, gente, o que eu estou querendo dizer aqui não é que eu estou invalidando. Você está coberto de razão. E Não, eu creio sei nisso, disso, porque eu sou um padre. claro. Eu vendo esse produto, meu Deus do céu. Agora, o que eu estou querendo dizer é que a crítica dos judeus ela é pertinente. Não, mas deixa eu continuar Vai no lá. raciocínio. Porque Claro. olha para você ver. Também para não confundir o povo, que você é um programa católico. Não, olha só. É pra ser, né? Olha só, para amarrar, eu precisava combinar com vocês. E como é que você combina com alguém 11 séculos depois, 5 séculos depois? Ou seja, eu falo aqui um pedacinho, porque as profecias, elas estão fragmentadas e que depois convergem de forma integral para a pessoa de Cristo. Então eu viro e falo assim, vai chover. Aí outro, daqui 500 anos, fala, vai chover em 2100. Ué, peraí, 2100? Aí o outro pega e fala assim, vai chover na Serra da Piedade. Passa mais 500 anos, o outro fala assim, e vai ser 3 horas da tarde. Outro chega lá e fala assim, e vai ser 40 milímetros. Meu irmão, Não dou que tinha machado. você tá entendendo? Então, o que eu tô querendo dizer? É uma... E não é a ciência, ela coloca isso como uma constatação histórica inegável. Ou seja, é de fato um registro que foi passando por gerações e gerações, tanto é que Com roteiristas muito os bons. judeus... Não, olha pra você ver. Outra coisa que dá pra retrucar aqui é o seguinte, que os judeus são os que arquivaram esses livros. Ou seja, se fosse nós, cristãos, usando isso, a gente poderia falar que a gente falsificou, que a gente usou isso como a gente fez essa adaptação. Jogou no chat GPT, né? Ou seja, mas a gente... Quem falou foi os judeus. Então, ou seja, é eles lá que estão trazendo essas preciosidades, essas informações que a gente usa aqui no cristianismo. Não, e que é um argumento Mas fortíssimo. assim, eu até concordo com ele, só que assim, eu ia usar, tem um exemplo aqui muito infeliz, né, que eu brinco assim, por exemplo, Star Wars, é uma boa história, né, tem alguns furos, mas é uma boa história, mas ainda assim é uma história. Por isso que eu falei assim, os roteiristas eram muito bons, eles simplesmente liam as profecias, liam os livros antigos e puxavam alguma coisa para amarrar ali a situação. Mas olha só,
eles falavam coisas que iam totalmente contra os próprios judeus. Eles escandalizavam. É a mesma coisa de eu virar e falar... Ó, vou dar um exemplo bem nessa linha. Esse é um bom... Eu vou cuspir na cara. Vocês vão cuspir na cara dele. Quando ele vai morrer na cruz. Ué, peraí, eu tô esperando um rei. Tá todo mundo falando que eu tô esperando um rei, eu tô esperando um Messias. E quando ele chegar, eu vou cuspir na cara dele? Isso aí que você tá falando é blasfêmia. Você tá louco. E não foi o que aconteceu. Então, assim, por isso que eu tô falando. Se você vai trazendo todas as profecias, elas vão chegando num nível de detalhamento e de condição que me assusta. Eu diria assim, né? O seu argumento tá belíssimo, muito bem estruturado. Eu acho que as duas coisas, elas se resguardam. O ponto forte do seu argumento é de que o fim da obra do Novo Testamento, no modo como ele subverte o Antigo Testamento, no modo como ele dá à luz a clareza do que estava contido no Antigo Testamento, isso nos mostra que tem alguma coisa ali que só pode ser divina. Esse é um ponto interessante. Então, sua argumentação está perfeita. Tira 10 na teologia. Exatamente isso. Não, agora, permanece a crítica do Davi na seguinte perspectiva, de que essa coincidência muito precisa geralmente é indício de um texto posterior, onde quem está escrevendo é que vai colocando elementos para fazer coincidir o texto, para ficar tudo encaixadinho. Então, aí do lado de cá tem a perspectiva católica, da fé, hermenêutica e científica, porque a ciência chega a essa conclusão, e do lado de cá tem o que nós chamamos de metodologia histórico-crítica, que você percebe que é tão juntinho que só pode ser posterior. Não deve ser um texto antigo. Tanto é verdade, já dou a palavra, tanto é verdade, que onde é que nos evangelhos essas profecias começam a ficar muito coincidentes? Mateus, Lucas e João para frente. Em Marcos, não, porque é muito primário. Então, em Marcos, você ainda não teve coisas suficientemente que aconteceram ao ponto de você dizer, era isso. Por exemplo, no Evangelho de Lucas, você já tem a destruição do templo. Então, fica muito fácil dizer que Jesus falou, destruir este templo e eu reconstruirei. Porque é uma profecia, nós chamamos isso na exegese de pós-evento. Depois que o evento aconteceu, a comunidade relê esse evento à luz do fato pascal. Então as duas coisas se resguardam, por isso que mas por isso que o nosso programa é tão diferenciado. Claro. A gente mostra as duas lados da moeda. Se fosse pra gente caminhar aqui só por essa linha de raciocínio, ficaria fácil demais. Claro. A gente pregar só para um público, entendeu? Então a grandeza do Davi de trazer isso é o que coloca essas perguntas na nossa cabeça para a gente trazer os porquê e depois vir e completar. Mas, por exemplo, eu até lembrei aqui do próprio creio nosso, que a gente fala, padeceu sob Pôncio Pilatos. Nada mais é do que um marco histórico, ou seja, isso não é uma historinha, não. Eu estou falando que esse sujeito aqui, ele padeceu sobre a governança de Pôncio Pilatos. Então, se você for lá na história, você vai pegar que, de fato, existia um governante que chamava Pôncio Pilatos. Um outro exemplo é como se eu virasse e falasse assim, todos nós conhecemos Hitler. Aí daqui 2000 anos, alguém vira e fala assim, mas será que Hitler foi assim mesmo? Será que não foi uma adaptação que fizeram? Porque como está tão distante, está tão longe de mim, passaram-se tanto tempo, será que no meio dessa história aí as pessoas não convergiram, não? Por isso que é tão importante, né, isso ser escrito, porque para garantir fidelidade, não é igual ao nosso país, que até o passado é incerto. Você está falando de garantir... convidado a falar, que eu queria falar. Pode falar. E na ditadura, não? Eu empolguei. Não, tá bom, foi bem. Românticos são poucos, românticos são loucos. Mas eu também estava refletindo sobre esse ponto de vista que você levantou. Não é muito o que a gente vai falar aqui agora sobre os reis magos, acho que a gente vai falar melhor sobre eles em outros momentos, mas é tão forte a maneira que foi sendo anunciada no Antigo Testamento a vinda do Messias, que os reis magos não tinham consciência de nada, né? Mas eles sabiam que pela profecia, pelo que estava escrito no Antigo Testamento, que uma estrela apontaria e que iria para Belém. Tanto é também que eles vão, então, guiados por aquela estrela, e quando passam lá por Jerusalém, chega também
Herodes, né? Que também chamam lá os mestres da lei, os mais estudiosos. E eles também levantam a questão dessa profecia. Ou seja, um povo persa que não tem nada a ver com judeu ali, não tem nada a ver, e aí de repente chega de fora, e aí o próprio Herodes que está lá dentro do contexto assusta. Ué, mas como assim? E que vocês estão cobertos de razão. E eu quero enfatizar que, olha, aqui nesse ponto, você que está nos acompanhando, nós tivemos uma descrição perfeita do que é crer numa perspectiva católica. Mas é nosso trabalho problematizar, advogados do diabo. Por que os judeus, então, não creem em Jesus? É a pergunta que eu ia fazer exatamente, que se eu estou tão convicto assim, por que as outras religiões também não... Porque eles entendem que nós forçamos a barra no texto. Exato. Entendeu? Eles olham para o texto e falam assim, meu Jesus amado, esse negócio de um Deus que é um e é três, isso é idolatria. Meu Jesus amado, aí já é. Meu Messias esperado, que há de vir. É o judeu mesmo. Tá entendendo? É o judeu já quase no meio do caminho, né? Mas Tá entendendo? Porque se eles É o judeu do Santo Ofício. se eles aceitarem, acaba o judaísmo. Aí eles têm que convergir Mas é por isso que eu automaticamente. estou dizendo, é porque há argumentos fortes e plausíveis para entender que o cristianismo se tornou uma seita dentro do judaísmo. Do mesmo modo como nós olhamos para os protestantes e falamos isso aqui não tem nada a ver com o que era no início, um judeu olha para nós e fala assim, deu a louca. Concordo, Tá sim. entendendo? Então, quer dizer, há argumentos que não é o que nós cremos, não acredito Me ajuda nisso. aqui. O que é o Messias para o povo judeu? É aquele que ia reconstruir o primeiro filho de É preciso reconstruir o templo. primeiro filho de Davi. Então a gente Tem de mesmo Macedo? fala, É de Macedo. fala que E o primeiro e o principal, sobretudo, o ponto principal para os judeus... Quais não são os critérios para ser o Messias? Os pontos principal para eles não creem que Jesus é o Messias é porque o Messias tem que trazer a instauração de um mundo novo. isso. Se não há templo, se não há libertação Plenitude da perfeita, humanidade. se não há restauração da glória de Israel, não pode ser o Messias. Essa é a perspectiva judaica. E não foi o que Cristo veio trazer, né? Glória. É porque aqui, ó, tá cheio de guerra, tá cheio Isso. de o mundo, a gente nem precisa citar as mazelas e as fraquezas desse mundo aqui. Isso. São muitos. E o Messias, ele ia trazer a plenitude da humanidade, ele ia É porque levar a o religião povo judaica de não é Israel de volta Pelo para contrário, Jerusalém. ele foi morto. Isso. A religião de Israel, o judeu não é abstrato, gente. Tenta fazer um negócio com o judeu, lembra do Silvio Santos, é concreto, é direto. Eles bebem a Então, religião como é- sem gelo, né? Você está entendendo? Eles falam, como é que o Messias pode ter vindo já se continua essa bodega, gente? Daqui a pouco nós estamos no estômago dos árabes, dos palestinos, dos sírios, do povo da Jordânia. Como é que o Messias pode ter vindo se ele não instaurou a glória de Israel? É agora. Olha a pergunta que fazem quando Jesus está subindo. Você vai, é agora que você vai instaurar o reino de Israel? Porque morreu. Aí ficamos 3 dias. Aí aquela coisa. Aí ficamos 40 dias. Você ficou aqui tomando cerveja com a gente. E agora? E agora? Você sobe? Tanto é que Pra onde você foi? depois de Jesus, Aí não dá, não. Mas depois de Jesus tinha outro possível Messias lá, Bar-Cabu, que é o filho da estrela, enfim, tem todo assim. Não vieram tantos outros, né? Que se pressupuseram. Eu pensando assim do ponto de vista do E por que eles escolhem Barrabás? Olha a ideia. Bar-Abá é uma palavra redundante, quer dizer, o filho do pai. Porque, olha a ideia. Por que eles escolhem Barrabás? Porque Barrabás está cumprindo muito mais o projeto do Messias que Jesus. é legal. Um rebelde, libertador, um subversivo é muito mais Messias do que esse que está deixando Não, Pôncio a Pilatos gente bater vem nele. nos teatrinhos Barrabás Entendeu? como ladrão, mas o Barrabás era um revolucionário ali. É por isso que eu tô dizendo, então ele é muito mais Messias do que Jesus Tem na perspectiva ou seja, de... o que eles estavam apresentando ali, assim, você quer esse Claro. projeto de Messias ou esse Claro. Queremos Então, Barrabás. é claro. Queremos Falam, revolução, queremos Barrabás, mudança. Barrabás, porque fazia muito mais sentido. Que é o que pra tudo aquele indica, povo. inclusive, é um dos motivos pelos quais Judas traz Jesus. Exato, é. Porque ele era zelota. Não Então ele atendeu à segue expectativa Jesus dele. querendo que Jesus seja um libertador. E você vai ver isso nos evangelhos. Fica muito claro a frustração que os discípulos têm quando Jesus começa a falar de sofrimento. Tanto que o texto diz que eles começam a falar das próprias questões. O ponto alto é quando Jesus está falando, ele olha para trás e fala assim, o que vocês falavam pelo caminho? Eles calam a boca. Estava discutindo sobre quem era o maior, ficar à esquerda ou à direita. Por quê? Se o Messias vem, vamos garantir o nosso lado aí no ministério, né? Era 20, aí vira 30. Carro comissionado, né? Daqui a pouco coloca
A primeira-dama é uma Ruth Cardoso atualizada. Você tá entendendo? O judaísmo já é igual nós, assim, né? Tem várias... Melhor que linhas Bela Recatada do Lar. de raciocínio, mas eu acho que até eles já estão, em algumas vertentes, assim, se inclinando ao messianismo. Eu acho que... será que naquele sentido, assim, de que talvez não vai vir outro, não. Talvez, aí já começa a interpretar como, na verdade, não é uma pessoa, é um templo, um conceito messiânico e Acho que tal. sim, porque para o judeu, introduzindo isso aqui, a crença não é importante, a prática é mais importante. Um judeu ortodoxo tem mais liberdade de crer no que quiser, se crer na ressurreição. Eles não estão muito... Nós, católicos, fazemos um creio. Creio na ressurreição da carne, que ele vai vir. Para o judeu, isso não é importante. É porque é uma religião concreta. É exatamente o que você falou. Obrigado pela expressão. Ele não toma... Ele toma a sua religião sem gelo. Sem gelo. Então, se o Messias vai vir de um jeito ou de outro, não, o que é importante é que ele tem que, quando ele vier, tem que ter sinais concretos disso. Essa é a perspectiva judaica. Fomos libertos? Paramos de sofrer com os palestinos? Então o Messias veio. Se não tem isso, não veio. Na cabeça judaica é essa, que não é a nossa católica, quer deixar isso claro. Porque é interessante, porque, como estava comentando, até os próprios discípulos, né? Eles foram se desiludindo ao longo do caminho, porque esperavam o Messias, e aí cada um achando que ia assumir um cargo, um poder, e na verdade acaba morrendo na cruz. Só que o que a gente percebe também, que o que foi fundamental para que eles de fato não, realmente foi só um delírio nosso, não era nada, foi a própria ressurreição de Cristo. E São Paulo fala, né, que se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. E aí eu até... enfatizando que o argumento de vocês é o grande fundamento pelo qual nós somos católicos. A defesa de vocês está irrebrochável. Exatamente isso, no que cremos. Irrebrochável. Imorrível. Não é imbrochável, não. É irrebrochável. Quer dizer, não há o que se acrescentar. Imorrível. Não coloque palavras na minha boca. Vai te falar, curiosidade. Há um tempo, eu me lembro de ter lido algo que eu achei super interessante, sobre como a gente pode ter certeza que Jesus ressuscitou. E aí o autor, não lembro quem havia escrito, falava assim, que a pior condenação da época era, claro, a crucificação. Então, todos aqueles que chegavam, né, e passavam pela crucificação, então não podia-se mais tocar no nome daquela pessoa. Era maldito. Maldito e morreu mesmo. Então, se hoje chegou até nós a mensagem de Cristo, né, foi justamente porque ele ressuscitou. Porque se ele não tivesse ressuscitado, isso não teria sido apagado. Teria continuado a ser. Que é o argumento né, quer dizer, até um sermão dos padres da igreja que deixa isso claro, né? A maior prova da ressurreição de Cristo é o início da igreja, porque os próprios apóstolos... É um texto da patrística que fala: a pedra do sepulcro se converteu primeiro. Quer dizer, ela se abriu mais rapidamente que o coração dos discípulos. Então, quer dizer, a prova da autenticidade da fé é de que com aqueles 12 desajustados, 11, né, porque um ficou no meio do caminho rapidamente, isso. É uma coisa divina, claro. Divino. E nessa perspectiva também, nós vamos seguir o mesmo caminho do fundador. Então, nós como igreja também, a igreja vai padecer. Claro, né? A gente está aqui, né, defendendo e tudo, mas a gente tem que entender também, ter essa clareza. A gente não luta para vencer, Jesus já venceu. A gente luta para estar do lado correto. Católico. É claro, né? Eu problematizo, mas vendo o meu produto. Mas você vê o quanto que enriquece as nossas discussões aqui, porque... sem um profundo estudo, essas questões hipotéticas que vêm à nossa cabeça aqui. Não, na hipotética, fiquei 8 anos sem estudar teologia. Tá brincando. O que é isso? A sua engenharia hipotética? Não. Você estudou o quê? Na verdade, não é isso. Tô brincando já. Na verdade, só. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, assim, ó. A pessoa estuda. Claro. Aí vem alguém com uma retórica bonita, coloca aí e acha que é naquela verdade presumida, enfim, não é uma dialética. O que nós estamos fazendo aqui é uma dialética. Por isso que eu gosto do contraponto. A gente, poxa... É por isso que eu gosto do contraponto. Triste, no sentido assim, de que, cara,
eu entendo você. No dia a dia, o problema religioso está na boca do povo. Mas assim, quem realmente estuda esse problema e tem autoridade para falar sobre ele, entendeu? Eu não tiro conclusões do câncer, porque eu não sei o que é uma metástase, né? Eu não consigo. Se você perguntasse para um médico, ele falar em 10 minutos o que é o câncer, ele vai falar assim, meu irmão, a gente está estudando até hoje, não sabe dizer, não consegue. E aí eu virar e... Só porque eu não penso no problema... Ele deixa de ser importante, entendeu? Então... E daí a importância e a pertinência do nosso programa, porque o objetivo é justamente isso, colocar à mesa essa dialética, essa confrontação. Apesar de nem todos os católicos gostarem muito, né? Mas é isso. Tem católico que anda com a cruz de mês, não gosta muito, não. Sinto muito. Beijo no ombro. Que o recalque passa longe. Mas só que os nossos fãs, eles gostam. É claro. Eles gostam de programa para pessoas que gostam de pensar. Se não gosta de pensar, aí vai ver aquele outro canal que tem um padre, não vou falar... Vai assistir Terraplanista. Não vou falar. Então eu vou convidar vocês aí, os nossos muitos fãs, né, que gostam de pensar, para curtir, comentar e dar força aí pro nosso canal. Mas tem minha Estão pergunta. até reconhecendo o Marquinhos no Porto, né? Então, famoso. Não, e sem me xingar, né? Isso é um bom sinal. Mas tem mais pergunta aí não do Messias, não? Então, tentei, mas nós já estouramos nosso... Messi já veio. A gente vai abrir aquela porta ali, já não vai ter nada. Então vamos ter que abrir o próximo programa Já- falando disso. Né? Já Você tá não na vai poder manjedoura perder já. o terceiro programa sobre essa série herética, não, né? Nada, muito inteligente. Apologética. Amém? Amém. e aí, queremos saber o que você achou do programa de hoje. Jesus está presente ou não no Antigo Testamento? Comenta aí, compartilha com seus amigos, com as famílias. Tenho certeza que todo mundo vai aproveitar bastante esse encontro. Até lá.